Boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês. Estou muito feliz que vocês decidiram assistir esse vídeo. Talvez é domingo, para uns é segunda-feira ou dia de semana para outros, não importa. Amados, todo o tempo que nós dedicamos em ouvir a voz de Deus, certamente é um tempo de oportunidade, um tempo de encorajamento, e eu acho que isso contribui para a nossa vida. Vamos falar com o nosso Deus em oração? Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor nos ensina, nos orienta, nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua vontade e a vivê-la, Pai, integralmente em nossa vida. Eu oro pedindo a Tua bênção para cada pessoa que está ouvindo esse vídeo nessa hora. Eu oro para que o Senhor derrame bênção, paz, orientação, que o Senhor dê provisão e que em todas as áreas possamos experimentar o Teu cuidado. Seja com aqueles, ó Pai, que estão passando por algum conflito também e nos orienta, Pai, no Teu caminho. Eu entrego, Pai, tudo nas Tuas mãos, desejando também que o Senhor receba o louvor, porque o Senhor é digno. É assim que oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, só um detalhe. Nas semanas anteriores, aqueles que têm acompanhado nossos vídeos, viram que a gente está fazendo uma série de pregações na carta de Tiago. Então, a gente ficou semanas fazendo isso, Vez ou outra teve algum intervalo, mas hoje vai ser um desses dias, tá? Hoje nós vamos parar um pouquinho, abrir a nossa Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 10, e de lá nós vamos extrair a nossa mensagem bíblica. E na próxima semana a gente vai voltar com o texto de Tiago 5. Então, amados, eu espero que Deus seja com você. A palavra que Deus preparou, ela é para o nosso encorajamento, ela vai nos levar a pensar um pouquinho sobre os dias anteriores. Lembrai-vos dos dias anteriores. Essa é a nossa mensagem de daqui a pouco, tá bom? Espero que Deus seja contigo e que Deus possa aquecer seu coração também. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande
vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 10. Por favor, abra lá. Esse texto Deus preparou para nós e eu gostaria de começar no versículo 32. Abra, por favor. Diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem galardão, e com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Queridos, essa palavra é muito preciosa. Eu creio que a simples leitura do texto já traz para nós encorajamento e o texto em si é um texto bastante claro e motivador. Bem, vamos pensar um pouquinho, sem acelerar, né? Essa passagem, só para você entender um pouquinho, esse livro todo de Hebreus, ao que tudo indica, foi escrito durante os dias do imperador romano Nero. E você fala assim, mas Tiago, qual que é a relevância disso? Pense, o mundo daquela época vivia dominado, não obviamente o mundo todo, né? Mas Europa, a região de Israel, vivia sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano, ele foi pacífico até certo ponto, mas sob o domínio de Nero, dias de grande tormenta e perseguição acabaram vindo sobre os cristãos. Nero era um imperador complicado, de mente meio confusa, de gostos estranhos. Ele, ao que tudo indica, foi realmente culpado de ter incendiado a cidade de Roma e colocado a culpa em outras pessoas, inclusive cristãos. Ele era um homem que era um tanto cruel, e foi nos dias de Nero que Paulo e Pedro foram assassinados por causa da fé. Queridos, veja isso. Roma, então, na figura de Nero, é realmente uma força de opressão. Por outro lado, os cristãos também sofriam perseguição do próprio povo judeu. A vida deles não era fácil.
para aqueles que estavam na região de Jerusalém ou para aqueles que estavam nos países distantes, na Ásia, Europa, não importa. Onde eles estavam padecendo de lutas e dificuldades. Então, o escritor de Hebreus, ele escreve essa carta, esse livro, para comprovar que Jesus é suficiente como Salvador e que todo aquele que crê em Cristo não deve abandonar essa confiança. E quando nós chegamos nesse texto especialmente, veja como o escritor ele vai dizer assim: se lembra dos dias anteriores, em que depois de iluminados, vocês suportaram grandes provas e sofrimentos. Olha como que a mente do escritor, queridos, ela realmente é clara sobre o propósito dele no livro todo. Ele quer motivar os seus ouvintes e os leitores do livro para que eles pudessem ter uma confiança firme, sólida e, quem sabe, até crescente em Jesus Cristo. Eu quero nesse tempo, amados, dizer para vocês assim: nós precisamos nos lembrar do passado também. É necessário, assim como o escritor de Hebreus pretendia para aqueles cristãos, é necessário que nós também tenhamos uma atitude positiva na nossa vida a respeito de Jesus Cristo. Será que nós temos confiança de que Ele é suficiente para a nossa salvação? Será que nós temos convicção de que, tendo Cristo, nós não precisamos de nada mais para sermos salvos? Bem, essas são convicções necessárias. Seriam os nossos merecimentos, ou os anjos, ou Moisés, ou outro patriarca, ou outra pessoa que nos salvaria? O livro de Hebreus ele tem a finalidade de dizer: confie na suficiência de Jesus. O capítulo 7, versículo 25, inclusive, fala isso, depois você pode ler. Como mostra que Cristo é completamente capaz. E a pergunta é, será que hoje eu e você, que estamos séculos ou milênios mesmo longe daquele grupo que ouviu inicialmente, será que nós temos a mesma confiança? Amados, esse é o primeiro ponto importante. E a segunda coisa que é interessante aqui é que o escritor convida a olhar para o passado, naquele tempo em que decisões foram tomadas, em que um voto com Cristo foi feito, em que lutas foram superadas, em que vitórias foram alcançadas, como uma forma de olhar para trás, para que a gente pudesse ganhar energia e encorajamento com aquilo que já foi feito, para que a gente consiga ir adiante para o futuro. Esse texto, queridos, tem essa finalidade, convida a olhar para trás, para que energia e motivação sejam dedicadas para nos levar para o futuro. E eu quero te mostrar um pouquinho como que a ideia do escritor aqui é muito surpreendente. Quando ele diz: lembrai-vos dos dias anteriores, em que depois de iluminados, vocês suportaram grande prova de luta e sofrimentos. Querido, olha a palavra iluminado. Esse escritor ele tem uma finalidade muito clara. Ele quer dizer assim: vocês viviam sem Cristo, tinham religião, tinham interesse por Deus, vocês tinham desejo de estar com Deus, tudo bem, mas sem Cristo, sem confiança única em Cristo. Mas quando vocês entenderam que Jesus é Salvador, vocês então foram iluminados. A confusão não existe mais, a desorientação não existe mais. É como alguém que estava no escuro procurando a verdade, mas quando conheceram Cristo, a luz acendeu. A mente de vocês foi esclarecida, porque vocês conheceram e experimentaram Cristo. Essa é a iluminação. Então pense, uma vez iluminados, vocês ganharam esse grande presente, mas, por outro lado, vocês não ficaram isentos das lutas e sofrimentos. Continuaram passando por lutas, continuaram passando por sofrimentos, mas a suficiência, a iluminação do conhecimento, a expectativa de Cristo era tão grande que as lutas e sofrimentos, por maiores que fossem, não eram suficientes para abalar aquela empolgação, aquele impulso benéfico de relacionamento.
É por isso que ele diz: vocês foram iluminados, mas suportaram. Significa que mantiveram a carga nos ombros. Não caíram, não abandonaram, não fugiram, continuaram firmes. Era pesado, fardo sim, mas conseguiram suportar. Suportaram as lutas e sofrimentos por causa de Cristo. E aí o escritor ele começa a dar alguns detalhes. Ele vai explicar um pouquinho quando diz: expostos em espetáculo de vergonha, de tribulação, participando com aqueles que estavam nessa situação, compadecendo-se dos encarcerados e aceitando a perda dos próprios bens. Amados, olha que descrição, olha isso. Pessoas que estavam sendo expostas, humilhadas, envergonhadas. Pessoas que estavam sendo presas e tendo que passar por uma situação de perder aquilo que possuíam. E mesmo quando eles não eram os alvos da perda e do sofrimento, eles acabavam se identificando com os que passavam por isso e acabavam se compadecendo e se envolvendo dos outros. Quando eles não eram os sofredores propriamente, eles acabavam sofrendo porque se associavam com os que sofriam. Amados, olha como era o cenário desses cristãos. Pessoas que tinham Cristo, mas que estavam passando por vergonha, expostas publicamente, envergonhadas, atribuladas, pessoas que eram humilhadas em público, pessoas que estavam tendo suas casas e suas vidas invadidas, perdendo seus bens, pessoas que estavam sofrendo. Mas não era um sofrimento do tipo: ai, estou sofrendo, ai, coitado de mim, Deus me abandonou, eu não quero mais. Não era isso. Eles sofriam, mas eles tinham motivação. Eles não estavam assim, tipo pessimistas. Tanto que, quando eles não sofriam, eles acabavam procurando os que sofriam e se associavam para ajudar. E quando eles tinham seus bens roubados, o texto disse que eles aceitavam com alegria. Queridos, olha como isso é surpreendente. Sabe, esse texto está dizendo que eles eram pessoas que sofriam, mas eram pessoas que serviam, porque elas estavam desapegadas das coisas da vida. Não importava o sofrimento. Eles estavam querendo servir uns aos outros, porque eles estavam abnegados, eles estavam realmente sem apego com as coisas. E a grande pergunta é: por quê? Como alguém é capaz de fazer isso? A explicação, queridos, está no versículo que nós lemos. O versículo 34 diz no final: porque eles tinham ciência, conhecimento de que possuíam um patrimônio superior e durável. Queridos, a certeza de que eles tinham algo maior, mais concreto, intocável, isso dava motivação e coragem para superar todas as perdas. É como se eles dissessem assim: os romanos, os judeus, os perseguidores, não importa quem sejam, eles podem tocar meu corpo, eles podem roubar meus bens, mas eu tenho algo que eles não podem tocar e não podem tirar de mim. Queridos, esse é o ponto. Deus colocou no coração dos seus filhos, e Cristo colocou no coração dos seus discípulos, uma esperança e uma expectativa que nenhuma perseguição humana é capaz de roubar, que nenhum sofrimento humano é capaz de tirar. O texto continuaria e vai continuar dizendo que existe uma esperança de que aquele que vem, aquele que disse que vai voltar, e esse é Cristo, ele vai voltar e não vai tardar. Queridos, existe uma promessa de retorno de Jesus. E acompanhada com essa vinda, com esse retorno, está a promessa de que Cristo vai reestruturar todas as coisas. Ele vai agrupar consigo aqueles que são dele. Ele vai nos levar para onde ele está, nos colocar em comunhão eterna com ele, nos trazendo consolo das lutas e sofrimentos e, de fato, consumando a vitória.
que já foi alcançada e conquistada na cruz, mas ela vai ser completa no sentido de que, quando ele resgata os que são seus, renova seus corpos, realmente livra da morte, bem, a obra ali então é completa. Nem estou falando de galardão, de recompensa, de coroa, de prêmio. Isso é outra história, se tiver isso, e a Bíblia diz que vai ter, mas nem é o mais importante, queridos. O simples fato de que aquele que prometeu vir, virá. E ele colocará ordem nesse caos e nos levará para a sua companhia. Isso já faz valer a pena. Aqueles cristãos tinham essa expectativa, irmãos. Eles foram iluminados pelo conhecimento de Cristo. Eles superaram as provas e os sofrimentos com motivação, com ânimo. Ah, tudo bem, minha casa foi invadida, roubaram meus bens, mas e daí? Ah, mas eu fui envergonhado publicamente, mas tudo bem, e daí? Ah, mas eu estou tendo que servir, que fazer. Não importa. Eu tenho algo maior. Eu tenho um bem, um patrimônio que é superior e ele é durável. Amados, quando nós entendemos isso, isso faz total diferença para nós. E é por isso que o texto diz: se lembra do passado. Volta os seus olhos para trás e lembra de tudo que você já sofreu. Lembra de tudo que você já fez. Lembra cada dificuldade que foi superada. Não importa a dificuldade. E ganha motivação. Por quê? O versículo então vai dizer: não abandone a sua confiança. É o versículo 35. Não abandone a sua confiança. E o versículo ainda diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Bem, é uma sentença conclusiva. É como se depois do argumento dissesse: então, pessoal, então é isso. Tudo que eu falei é para dizer assim. Não abandona a confiança. Se você chegou até aqui, acumulando vitórias e sofrimentos, mas mantendo firme, continua assim, não importa o que vem pela frente. Porque a sua confiança, ela não te deixará sem recompensa. E queridos, não pensa na perspectiva material, porque a gente fala de recompensa, sempre parece dinheiro, mas dinheiro é medíocre perto do que Cristo promete. Pensa, a nossa confiança, ela tem a promessa de que estaremos com o Senhor Criador do mundo para sempre. Essa é a esperança. E o texto então vai dizer: olha, com efeito, vocês têm necessidade de perseverança para que, tendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Ou seja, vocês precisam perseverar para que, tendo feito a vontade de Deus, tendo chegado até aqui, vocês continuem até o final. É como se o escritor dissesse assim: olha, vocês chegaram até esse ponto, fizeram a vontade de Deus até aqui perseverando, mas vocês precisam de mais perseverança para que completem a jornada. Bem, se você é um maratonista que corre os 42 quilômetros, você não vence a corrida se você correr 30 quilômetros. Concorda? Se você disser: não, mas eu corri, sei lá, eu corri um tanto. Mas, amados, não adianta correr 26 ou 28 quilômetros. Você tem que completar a corrida. Tem que chegar até o final. E ao que tudo indica, alguns cristãos hebreus estavam um tanto confusos e desorientados. Correram uma longa jornada de sofrimentos. Estavam cada vez mais perto de completar a jornada, pelo fim da vida, pela expectativa do retorno de Jesus, e agora o escritor então escreve para dizer: não para, continua, vai para frente. Essa é a motivação. E ele então diz: a promessa, aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que vem vai vir. Ele não vai demorar. E o justo, aquele que está em Cristo, em Deus, ele vai viver pela fé. Ele vai viver esperando isso. Ou seja, não é que ele tem fé em algum momento. A fé não é um elemento, uma virtude pontual, momentânea. Não.
A fé é um elemento, uma virtude constante que permanece. A fé é uma virtude vivida. Não é algo que se tem hoje, algo que tenho mais amanhã, ou que vou ter menos daqui a um mês. Não. A fé, queridos, ela precisa realmente ser uma virtude constante na jornada, porque a jornada é longa e é importante como se começa, como se corre, como se vive, mas é importante completar. E é por isso que a fé, ela precisa ser algo vivido. O justo vive pela fé. E o texto diz, mas se ele retroceder, bem, Deus não tem prazer nisso. O escritor, então, citando textos lá do Antigo Testamento, do livro de Abacuque, ele vai dizer, se alguém retrocede, Deus não se compraz nessa alma. É como se Deus então dissesse, olha, ele começou e foi bem, mas ele voltou atrás, ele abandonou a corrida. Bem, isso não traz alegria e satisfação para Deus. Queridos, o texto vai concluir então dizendo, é uma sentença que o próprio escritor diz, e ele fala na primeira pessoa do plural, como que dizendo, eu sou assim, e eu quero que vocês sejam assim como eu, quando diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Se tem gente que retrocede, se tem gente que abandona, nós não somos desses. Porque o retrocesso é voltar para a perdição. Mas nós somos os da fé para a conservação da alma. É como se ele dissesse, eu saí de lá de trás, onde minha alma estava perdida, onde eu estava em trevas, sem luz, sem iluminação. Eu estava confuso, desorientado, não sabia em que acreditava, não sabia o que esperava, não sabia nada, estava vivendo assim, perdido. Como alguém no escuro tentando encontrar alguma coisa. Mas eu fui iluminado. Eu saí daquele caminho de perdição, de desorientação. E agora, eu não sou do que volta atrás. E os meus irmãos de fé também não são dos que voltam. Nós somos os da fé, os que vivem pela fé. Porque é vivendo pela fé que a nossa alma se conserva e será conservada perpetuamente. Queridos, Deus nos traz esse texto hoje para dizer assim, não olhe para trás, não negligencia a suficiência de Jesus. Queridos, ao longo do tempo, é fácil tirar os olhos de Cristo e colocar os olhos em outras coisas. Não se engana, isso não é uma coisa dos tempos modernos. Desde o princípio, a fé cristã logo foi contaminada por, sei lá, umas formas de culto místico, de culto sim, de sabedoria, de religiões do conhecimento e de mistério. As pessoas logo começaram a criar uma espécie de religião de superioridade do conhecimento, de alcançar níveis superiores, cultuando anjos, ou fazendo da religião algo do sacrifício, né? Tem que se abster dos alimentos, se abster do casamento, tem que isso e aquilo. As pessoas estavam tentando incorporar a Cristo outras coisas. Alguns estavam querendo dizer que tem que guardar a lei de Moisés para ser salvo, a circuncisão, as festas, a dieta, essas coisas. Outros estavam querendo realmente assim, alcançar a salvação pelo próprio esforço e uma série de coisas. Mas, amados, o texto de Hebreus, assim como toda a Bíblia, é um livro que foi escrito para dizer que Cristo é suficiente. Amados, aquele que tem Cristo, aquele que foi iluminado por Cristo, essa pessoa já tem tudo que precisa. E é por isso que o próprio escritor de Hebreus vai dizer, Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Não precisa de preocupar com dieta que judeu tinha, com roupa que judeu tinha, com a circuncisão dos homens, ou mas os anjos, mas Moisés, mas os demônios, mas as obras,
mas o merecimento, mas as lágrimas, queridos, tudo isso é secundário, terciário, isso talvez não tenha nem lugar na lista, porque isso não importa. E sabe por que isso é perigoso? Porque isso pode tirar os nossos olhos de Cristo. É isso que o escritor não queria. Porque quando nós devotamos a nossa atenção para esses outros elementos, nós nos esquecemos de Cristo. Nós nos esquecemos que Cristo, ele é de fato, como ele disse, a luz do mundo, que aquele que crê e anda nele não anda em trevas. Queridos, é como se Cristo dissesse, eu posso te iluminar, nada mais pode. E se nós fomos iluminados por Cristo, e nenhuma outra coisa, ou nenhuma outra pessoa desse mundo foi capaz de nos trazer o conhecimento e a esperança que Cristo trouxe, amados, porque nós tiraríamos os nossos olhos da luz e voltaríamos para as trevas. Aqueles que se envolvem com essas outras coisas e não com Cristo, elas se confundem, elas vivem presas em discussões e conflitos, e muitas delas acabam se perdendo pelo caminho, porque tiraram os olhos de Cristo. Amados, lembra dos dias anteriores. Olha para o passado. Lembra do que Cristo fez. Lembra do que você já experimentou com Cristo. Será que se você olhar para o passado, você conseguiria dizer assim, Tiago, eu tenho na minha memória quando eu estava em trevas. Você se lembra disso? Talvez você vai dizer assim, eu me lembro quando eu mesmo jovem, criança, mas eu tinha medo, eu estava sem esperança, eu procurava na religiosidade alguma coisa que eu não tinha. Ou para aqueles que já eram mais maduros e viviam realmente praticando coisas que não satisfaziam, você é capaz de se lembrar daquele tempo? Bem, tenta lembrar agora como foi a experiência de ter conhecido Cristo. Talvez você pode trazer na sua mente quem foi aquela pessoa que começou a te falar de Jesus. Talvez no primeiro momento você pensou, ela vem falar de religião, esses crentes aí, poxa, não respeita, eu sou, sei lá, acredito nisso, naquilo. Você se lembra como foi? Quando você começou a ouvir de Jesus. E quando aquilo começou a entrar na sua mente. E como uma luz que vai se acendendo e ficando cada vez mais brilhante, você começou a entender coisas. Começou a entender você mesmo. E uma esperança começa a vir para o seu coração. Quem sabe até você vai se lembrar o dia exato em que, ouvindo aquela palavra, você tomou uma decisão de dizer, olha, eu quero só Jesus agora. Eu já não quero mais nada. Você chegou a dizer, olha, Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor agora e o Senhor é verdade. Eu não quero mais nada. Agora eu quero Jesus. Você se lembra desse dia? Queridos, se lembrem das vitórias que foram alcançadas, dos vícios que foram vencidos, dos medos que foram embora, do desajuste nos relacionamentos que foi realmente corrigido, da falta de esperança para o futuro, porque a esperança foi reabastecida. Tenta se lembrar das vitórias, mas lembra também das lutas. Talvez você recebeu oposição da família, talvez foi excluído por amigos, talvez precisou enfrentar a oposição do mundo, do maligno, talvez a sua própria carne não estava assimilando aquilo. E você teve que enfrentar desafios, mas não desistiu. Você pode se lembrar desses dias? O quanto você quis dar, o quanto você quis servir, o quanto você se dedicava em oração, leitura bíblica, comunhão com os irmãos, serviço, boas obras. Parece que a vida ficava diferente. Amados,
se lembrem dos dias anteriores. Para que a lembrança do passado te convença de que você já andou um longo caminho e que não é inteligente voltar atrás. Deus nos fez a promessa. Aquele que vem, ele virá e não vai tardar. Mas o justo, ele vai viver por fé. Amados, nesse tempo de reflexão, eu quero te convidar a se lembrar de tudo que você viveu. E quero te dizer, continue indo para frente, porque nós não somos dos que retrocedem. Se voltarmos atrás, o que tem lá é escuridão, trevas e perdição. Mas quando nós olhamos para o futuro, nós temos a conservação da alma, a esperança plantada dentro de nós. E é isso que nós devemos buscar. Eu não sei, queridos, honestamente. Eu não entendo plenamente o que Deus ele faz e deseja fazer quando a palavra é pregada em cada coração especificamente. Mas essa palavra serve para mim, como eu creio que serve para você, para nos fazer lembrar daquilo que importa e para dizer que nós ainda não cumprimos a jornada. Se é uma maratona, nós ainda não cruzamos a linha de chegada. A linha de chegada é a morte, ou é o retorno de Jesus. E, amados, até esse dia, não abandone a sua esperança. Não abandona a sua confiança. Eu espero, queridos, que Deus te dê motivação com essa palavra. E que Deus te lembre sempre que apesar do sofrimento, que apesar do serviço, que apesar do desapego com as coisas da vida, vale a pena. Porque Deus nos disse que nós possuímos um patrimônio que é superior e que também é durável. Desejo do fundo do coração que Deus te abençoe com essa palavra. Muito obrigado por esse texto e por essa reflexão. É a tua palavra, Deus, e ela é suficiente. Nos ajuda, Senhor, a nos lembrar todos os dias de que nós estamos vivendo uma vida onde a fé precisa ser a virtude do princípio ao fim. Guarda o nosso coração, Pai, para que jamais venhamos a desistir da nossa jornada, para que jamais venhamos a olhar para trás. Guarda, Senhor, os nossos caminhos e os nossos passos e nos dê forças, Deus, para que prossigamos firmes até o final da nossa jornada para a Tua glória. Eu entrego, Senhor, a vida de cada pessoa que ouviu e eu peço que o Senhor abençoe e que o Senhor dirija em paz. Nós não queremos ser, ó Pai, os que retrocedem. Guarda, Senhor, o nosso coração firme em Cristo Jesus. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim.
eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Queridos, eu espero que essa palavra que Deus nos trouxe sirva para o nosso encorajamento, para a nossa motivação pessoal. Eu sei que existem desafios, que lutas nós enfrentamos, mesmo iluminados por Cristo, as lutas são inevitáveis. Mas lembra, se nós sofremos, servimos, se nós abrimos mão daquilo que é tirado de nós, e nós temos a esperança de um patrimônio superior e durável, glória a Deus por isso. Desejo do meu coração, queridos, é que no final dessa palavra, todos em uníssono pudessem dizer: nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que têm fé, porque nós queremos a conservação da alma. E essa não é uma palavra, queridos, que diz conservação da alma no pós-morte. Sim, eu creio nisso. Mas aquele que está em Cristo é conservado íntegro aqui mesmo. Porque veja quantas pessoas estão com a alma partida, frustrados, sem esperança. A nossa alma é conservada hoje e sempre, e eternamente, se nós vivemos pela fé. Desejo do meu coração é que Deus, na sua infinita misericórdia, derrame dos céus a graça e a paz, e que Ele nos convença da suficiência de Jesus Cristo. Se há alguém ouvindo esse vídeo que ainda está colocando fé e buscando salvação em qualquer outro além de Cristo, que o Espírito Santo convença de que Cristo é único Salvador e que Ele pode salvar completamente. Meu desejo também é que Deus nos use para levar a suficiência de Cristo a outras pessoas, para que eles também vivam com a mesma esperança. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um e que Deus dê graça e força para que todos completem a carreira e a jornada. Queridos, que Deus te abençoe.